Hoje, nós vivemos num mundo totalmente frio. No mundo que se tornou o reflexo e a imagem do príncipe dele, Satanás. Vivemos num país de milhares e milhares de divórcios por ano, mais de 60 mil homicídios por ano. Quase 2 mil cristãos morrem no mundo por ano por causa da fé. Vivemos num momento de escândalos, escândalo sobre escândalo, frieza sobre frieza. Isso aqui eu digo espiritualmente. O que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra vai muito além do que nós enxergamos hoje como 5 passos para tal coisa, 10 atitudes que você tem que tomar para, para alcançar um resultado. A vida cristã, ela não é uma vida de equações perfeitas, de modo que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Se isso acontece ou aquilo acontece, tem que acontecer aquilo. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o Pai, com a eternidade. E que nós, amados, não retiremos e meditemos naquela palavra de Romanos capítulo 12, em que não nos conformemos com este mundo, e quando a palavra nos diz mundo, é com esse sistema maligno. Não é com a terra que o Senhor criou para o gozo dos seus. Não, é com o mundo, esse sistema maligno imperado por Satanás, o inimigo das nossas almas. Não nos conformemos com isso. Mas que renovemos a nossa mente, a nossa forma de pensar. Nos revestindo do Senhor Jesus e seguindo como um organismo vivo, igreja de Deus, como o corpo dele. E essas, amados, são demandas para os nossos dias. Como nós estamos seguindo, estamos trilhando esse caminho? Hoje em dia, há uma mistura, há uma mistura doutrinária que entrou nas igrejas, misturando a palavra de Deus com dogmas mundanos, filosóficos e tudo mais. Logo, adulteraram a palavra. E nós, amados, precisamos orar a Deus, clamando por discernimento espiritual. Discernimento de tudo isso. O inimigo nunca vai chegar diante de um filho e apresentar algo notoriamente errado. Ele vai vir com aquela mesma argumentação da serpente no início, adulterando a verdade, mudando aquilo que é real para aquilo que é fantasioso, para aquilo que não é. E nós precisamos estar atentos. O texto que o amado irmão Leandro leu aqui no início, é hora de despertar. Nós, como comunidade de Deus, como corpo vivo, é hora de despertar. Gostaria de repartir com os amados o texto de Atos, capítulo 14. Atos 14, a partir do 19. Amém?
Atos capítulo 14, a partir do verso 19 ao 22. Diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Novamente o versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amados, às vezes nós lemos a palavra assim tão corrido e nós não paramos nos detalhes. Eles apedrejaram o apóstolo Paulo até pensarem que ele estava morto. Olha só. Mandaram pedra, olharam, falaram: não, ele está morto. Se retiraram, os discípulos o rodearam, ele se levantou. Aqui eu vejo um milagre do Senhor Jesus Cristo na vida dele, mantendo aquela vida. E ele anunciou o evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E nisso, após essa tribulação, ele confirmou os ânimos dos discípulos e exortou-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amados, o Senhor disse que não seria fácil aqui. Não seria fácil. Naquela oração de João capítulo 17, ele ora ao Pai assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não seria fácil. Não seria as 1000 maravilhas. E ele diz que por muitas tribulações importa-nos entrar no reino dos céus. Vamos ver aqui. Esse irmão, ele mais do que falar, ele experimentou tudo isso. A experiência espiritual do apóstolo Paulo é algo que me maravilha, deve nos maravilhar. Olha só, quando ele confirma e exorta os irmãos a permanecerem na fé, ele tinha acabado de sair de uma experiência de quase morte, de apedrejamento. Ele estava machucado aqui. E mesmo assim, machucado, ele confirma os amados e ama os irmãos, comunicando a verdade da palavra a eles. Vamos aqui para o capítulo 16, irmãos. O capítulo 16, ele traz um episódio muito precioso da vida desse irmão. E que mais uma vez nos mostra isso. Capítulo 16, verso 16 ao 25. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro era perdida, foram e manietaram Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados disseram: esses homens, sendo judeus,
perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, pois somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vamos ler novamente o 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Próximo da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E aqui nós voltamos, novamente no capítulo 14, verso 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amados, esse homem passou dificuldades. Esse homem, ele passou por situações gravíssimas. Ele retrata o currículo dele numa das cartas. Mas o que nós entendemos disso tudo? Onde estava a esperança do apóstolo Paulo? Estava na terra? Estava aqui? Se ele se colocasse nessa carreira cristã com o intuito de conseguir algo aqui da terra, vocês já acham que ele conseguiria suportar tudo isso? Não. A realidade que o apóstolo Paulo vivia era totalmente diferente. Era espiritual. Era Cristo. Cristo. E vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos entender melhor. 2 Coríntios 6. Esse capítulo retrata orientações de como foi o ministério do apóstolo Paulo nessa terra. Vamos ler, amados, do versículo 3 ao versículo 5. Olha o que o amado irmão diz, falando de si. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, e a lista continua. Ele retrata aqui todas as dificuldades do ministério, não dando escândalo em coisa alguma, e olha o que ele retrata. Amados, não foi um ministério regado a ouro, regado a jantares caros, regado a visitas a soberanos, a governadores, a tiranos, a reis. Não. O amado Senhor Jesus Cristo, quando ele fala ao apóstolo Paulo que vá até a cidade, ele revela a mesma coisa ao irmão Ananias. Ele diz: vá, Ananias, porque esse me é um vaso, e será-lhe mostrado o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, olhe só, o apóstolo Paulo nesse ministério, na carreira que ele teve aqui na terra, ele passou por muitas dificuldades. Logo que se converteu, logo ele teve que fugir da cidade num cesto pelo muro, para que não matassem ele.
E amados, e aqui eu trouxe algumas passagens do apóstolo Paulo, mas o que vivemos hoje? Vivemos dificuldades? Será que estamos nos expondo a ponto de falar, tenho dificuldades? Não será fácil, irmãos. Não será fácil. Nós não temos aqui uma carreira soft, uma carreira leve. O nosso encargo como cristãos, como alcançados, é levar o Evangelho. É cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso demanda muita coisa. Isso demanda renúncia. Isso demanda morte. Isso demanda cruz. Nós nunca vamos levar esse Evangelho genuinamente sem a cruz de Cristo operar em nós. Há um livro muito precioso do irmão Atmani, lá da China. O nome do livro é O Mensageiro da Cruz. E esse livro ele é muito precioso. E o irmão ele retrata no livro o seguinte: quem é o melhor pregador da mensagem da cruz? E ele responde: é um crucificado. É quem tem a experiência de crucificação. Que nós possamos nos ater a isso. Hoje em dia, muito se perde em crescimento em crescimento e em profundidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O irmão Leandro, há muito ele vem falando aqui a respeito disso, que há uma necessidade de crescimento, a mesma necessidade que o irmão Pedro e o irmão João, no final da palavra, vinha exortando os irmãos. Há uma necessidade de despertar do sono. O que nós vemos hoje em dia é a meta e o objetivo aqui na terra. E não nas coisas do alto, celestiais. Quando os nossos olhos estão aqui e não estão no Senhor, amados, o que nós vamos ver de defeitos, o que nós vamos ter de problemas, não está escrito. Nós precisamos tomar a palavra do Senhor como realidade viva. Sermos praticantes. É óbvio que nós teremos dificuldades aqui. É óbvio que nós teremos dificuldades em relacionamentos. É óbvio que nós passaremos por muitos problemas e graves durante a nossa vida. Seja financeiro, seja familiar, seja sentimental, seja o que for. Nós passaremos. Mas aqui nós, como partes do corpo, podemos aprender do Senhor. Gostaria que os amados abrissem em Gálatas 4. Aqui nós vamos entender. Aqui nós vamos entender que levava o nosso irmão Paulo a isso. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amados, esse amor não entra na nossa cabeça. Nós não podemos compreender isso aqui com o nosso raciocínio tão raso, com o nosso raciocínio tão pobre. Esses tempos eu estava pensando, muitas pessoas querem adivinhar, e falam muitas vezes em nome de Deus, achando que é realmente a voz de Deus, mas na verdade não conhecem nada dele. Quando o homem se atreve a falar algo espiritual com fundamento na razão, ele só fala asneira, só fala besteira, e o resultado é heresia. Amados, a ciência hoje, a razão humana, não conhece 8% dos oceanos. Não conhece. Não conhece. E acha que conhece, que pode descobrir as profundezas de Deus com esse órgão. É o Espírito, como nós lemos aqui. Olha só, no versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amados, todos que receberam nosso Senhor Jesus Cristo são filhos. E todos os filhos receberam o Espírito maravilhoso, santo, bendito, que clama, Abba, Pai. É nisso que consiste a vida. É nisso que consiste o enfrentar todas as dificuldades. É primeiramente nesse fundamento. Nós não somos bastardos mais. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sob a lei. Nós recebemos o seu Filho maravilhoso. E hoje, por Ele, por Cristo, somos filhos de Deus. Amados, o amor de Deus, aquilo que Deus é como identidade. Eu gostei muito de uma frase de um amado, lá de Londrina. Ele diz assim, quando Deus foi se apresentar, foi se identificar, ele disse, eu sou amor. Essa é uma realidade, amados, que nós não podemos fugir. O nosso Deus, Ele rompeu a eternidade. Ele abriu os céus. Ele veio em figura humana se fazer conhecido para comunicar amor a todos nós. Porque nós estávamos numa terra de trevas. A palavra diz que aqueles que andavam em trevas, a luz brilhou. Na região da sombra de morte veio a luz. E isso, amados, reflete uma realidade tão maravilhosa, e nós podemos vê-la na oração de Jesus. Gostaria que os amados abrissem João 17. João 17, a partir do versículo 18. Eu vou ler bem lentamente, amados, para que possamos meditar. É a oração do nosso Senhor Jesus Cristo aqui ao Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um,
como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e farei conhecer ainda mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, isso aqui é vida cristã. O apóstolo Paulo não estava com os olhos no carrasco dele. O apóstolo Paulo não estava com os olhos naqueles senhores que estavam ganhando dinheiro com aquela menina e que ultrajaram ele. O apóstolo Paulo não estava com os olhos naquele tronco onde as pernas dele estavam presas, não estava com os olhos naquele momento de tristeza, nas várias dificuldades. Os olhos do apóstolo Paulo vislumbrava algo muito maior. Estava no Senhor. O apóstolo Paulo, ele vivia por conhecer o Senhor. E olha isso aqui, essa realidade, que o amor com que a Trindade se ama esteja em nós. E o Senhor, que é a plenitude da divindade, também esteja em nós. Como igreja, como corpo. Eu entendo a tristeza do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta. Porque eu fiquei sabendo, irmãos, que há contendas entre vós. Um diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Paulo, e cada um é uma divisão. Não. Isso é infantilidade, vamos parar com isso. Quando olhamos para o nosso umbigo, somos infantis. A criança, por que ela grita? Uma criança, ela governa todos na casa. Por quê? Porque ela quer saciar a tua vontade. A sua vontade. Ela olha para si. Ela é ensimesmada. Ela está com fome, ela grita. Se não atendem ou se não dão atenção, ela grita mais ainda porque quer atenção. Porque os olhos da criança só enxerga ela. E o amado Paulo fala uma repreensão como a meninos em Cristo, como a crianças olhando para si, olhando para situações, sendo que a maturidade, amados, ela começa quando nós vislumbramos, pensamos e meditamos nas coisas do alto, nas coisas que são de cima. Vamos abrir em Colossenses rapidinho. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha isso aqui. O apelo do apóstolo Paulo nesse texto é um apelo à maturidade. É um apelo ao aprofundamento no Senhor, a um avanço no Senhor. E amados, quanto mais nós olhamos para o Senhor, conhecemos o Senhor, mais nós nos conhecemos e sabemos que somos pó, que somos nada. Uma exclamação que me chama a atenção até hoje é a do irmão Isaías. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios.
e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei. Ai de mim, porque ele vislumbrou. E vislumbrando ele se conheceu, e não é nada. E é justamente isso, é menos de nós, é cruz, para que a vida dele se manifeste, e não a nossa. A nossa justiça fede, a nossa justiça é suja, a nossa justiça não vale de nada, mas o Senhor é a justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Então, amados, o que o Senhor vem nos falar? Por muitas tribulações, nós vamos passar dificuldades aqui. Nós vamos ter doença, sim. Nós vamos passar dificuldades financeiras, sim. Nós vamos passar por adversidades, por tribulações. Isso não quer dizer que você não tem fé, como muitos aí falam. Tá? Isso não quer dizer. Nós vamos passar por tudo isso confiantes de que a nossa esperança está nos céus. Amém? A nossa esperança não está nessa terra. Que nós, amados, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que pelo milagre maravilhoso do novo nascimento, andamos vislumbrando isso. Vemos o reino de Deus. Que nós prossigamos, amados, olhando para o Senhor, e não olhando para as coisas da terra, olhando para o Senhor, e não para as dificuldades que enfrentamos aqui. Vendo no Senhor tudo que falta, clamando a Ele, toda a força necessária para avançar. E amados, eu tenho a certeza de que quando a igreja vislumbra o Senhor, nós caminhamos e avançamos em maturidade. Nós vamos passar por dificuldades, mas é importante que passemos juntos, porque somos corpo. Nós vamos passar por tribulações, que passemos juntos, porque o vínculo nosso é o amor. O vínculo nosso é o amor. Que amemos uns aos outros. E que amemos a todos. É fácil amar o irmão que está do meu lado. Que nós amemos a todos, sem acepção de pessoas. Último texto. João 4:7. Livro de 1 João, final da Bíblia, capítulo 4. Livro de 1 João, capítulo 4, versos 7 ao 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Por ele. Não por religião. Por ele. Não por dogmas. Por ele. Não porque me mandaram fazer isso. Por ele. Por ele. E aqui está a chave de tudo. Por que enfrentamos todas as tribulações dessa vida? Porque Ele é a nossa vida. O apóstolo Paulo ele tinha a plena consciência disso. Eu posso passar pelo que for aqui. Cristo é a minha vida. Eu posso sofrer naufrágios e sofreu. Açoites e sofreu. Chibatadas e sofreu. Cristo é a minha vida. Eu avanço nele. Os meus olhos não estão aqui, os meus olhos estão nele. E amados, nós, unidos como corpo de Deus, podemos manifestar esse amor. Esse amor que foi derramado aos nossos corações, pelo Espírito Santo. Uns aos outros. Uns pelos outros, prosseguindo
juntos. Até que cheguemos àquela realidade lá de Apocalipse 21. Os amados lembram? Apocalipse 21? Vale a pena ler. Último texto. Apocalipse 21. Versículo 1 ao 7. Apocalipse 21, 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor que nós passemos aqui, toda injustiça que passemos aqui, toda adversidade, todos os problemas, Deus nos confortará. Amém? Amados, que possamos unidos como corpo, amando uns aos outros, seguir, prosseguir nessa vida maravilhosa, nessa carreira bendita que o Senhor nos tem proposto. Amém? E vamos estar orando, amados. Pai Santo, te louvamos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tua revelação. Obrigado pela porção da tua palavra, Pai, que misturou nossos corações hoje. Pai, que essa santa semente produza frutos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Porque a tua palavra diz que assim é glorificado o Senhor. Que possamos produzir frutos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Te bendizemos, Pai, te agradecemos. Te louvamos por teu nome, Jesus.